Você pega um jogador como... É um exemplo. Daniel Alves. É dele que eu queria falar. Assim, o que o Daniel Alves não jogou ontem, de lateral e no meio, e não quero levar um pouco ali, ele não estava jogando, não, porque todo o time, enfim, ele já jogou em várias funções, tem viagem, tem a própria idade, ambientação e tal. Mas assim, é assustador, sabe? Então, muito pouco. De novo, eu acho assim... Se for levar por esse tema... Eu vou concordar com ele aqui, porque assim, a gente está falando aqui de alguns elementos... Calma aí, produção! Olha lá! Daniel Alves, pior o time do São Paulo. Calma que a gente vai tentar responder essa pergunta. Tá susto que eu tomei Eu agora. também, não entendi nada, pô. Eu não, tô acostumado. Já que o André deu uma meio chamada aí... sonolento aqui. Já que o André deu uma chamada... Ontem eu tava com o Nilson... Deixa eu dar uma chamada... Deixa eu falar um negócio. Cara, tá frio pra caramba aqui hoje, hein? Só pra deixar claro. Tá frio pra cacete. Bom, que tava quente ontem. O farolzinho tá acendendo aí, irmão. Não, o farol acende, outra coisa apaga. Apagou. Sumiu. Isso não é que apaga, some, né? Deixa eu ir lá, peraí, gente. Deixa eu ir lá. O desempenho Deixa negativo. eu ir lá. Lá onde? Aonde, irmão? Mas aquele é o melhor dos mundos que você quer como se fosse o programa? Eu já até... O carpete tá meio esquisitão, hein? Eu já até... Calma aí, Olha lá. O que tem o melhor dos mundos? Eu já até me perdi Olha lá, aqui. o carpete não Calma aí, falei, cara, tá? deixa eu recuperar meu raciocínio. Pessoal, silêncio pro Luizinho poder... deixa ele ir lá. Vai ter o carpete lá no... Força Vai de ter pensamento carpete positivo. novo. Faz a meditação aqui, ó. Vai ter carpete novo no Allianz Parque. É porque, sabe o que acontece? Eu ia falar o seguinte, eu vou concordar de novo com o Alê, e aí eu começo a ficar preocupado, porque assim... É preocupação mesmo. A gente tá falando aqui da Melhor dos questão mundos, do né? entendimento do que é um clássico, do que é a intensidade de um jogo, e aí muitas vezes fica traduzido como raça, como vontade, só que há sempre uma explicação tática por trás de uma atuação muito abaixo, como foi a do São Paulo ontem. Uma explicação? Tática também. Não sei. Às vezes não é. Eu sempre eu não colocaria. Eu também isso. não. Não, acho que Não. o componente tático ele tá sempre... Não, às vezes você perdeu na técnica. Não, tudo bem. Ou no anime assim, num jogo como o de ontem. Taticamente, você arma o seu time. A melhor estratégia que pode ser pra aquele Eu jogo. achei ruim a montagem do os caras time tão do uma São Paulo. merda. O Dudu, eu tenho um em cima, um na sobra e tal. Aí o Dudu vem, Não, tudo bem. os dois Não, atacam. o Dudu jogou Não, demais, aí escorrega sim, aí, mas você tá outro- falando do jogo decidido no detalhe, que não foi o caso de ontem. Decidido no detalhe, sim. Você tá ali ajustado, aí vem um cara com mais talento, faz a jogada A e beleza, você boleta perde o teve jogo. um detalhe que falhou. O jogo de ontem não foi decidido no detalhe. Não, mas- Foi decidido também num... O São Paulo não conseguiu encontrar uma forma de jogar contra o Palmeiras. Sabe uma resposta aí? É o seguinte. Vamos supor que fosse O Daniel Alves faz parte disso. qualquer tática que você quisesse, que você entendesse, que você revisse ontem o jogo, com os caras do São Paulo jogando naquele nível técnico muito abaixo do que a gente está acostumado, e o Daniel é um exemplo disso, você podia fazer qualquer esquema tático que você não ia conseguir Eu parar. acho até que é diferente. Eu acho que às vezes, por pior que Eu seja a tenho certeza tática, disso. a técnica te... Te dá A uma tática do compensada. Palmeiras não mudou. Porque ontem A foi um tática não desempenho mudou. excelente. É isso, pô. Um ajustes, o site da Daverson às vezes o técnico dá mais tranquilidade pro cara jogar de uma tal forma, fazer tal coisa. Isso pode mudar, mas no final das contas, de tudo, É o Os desempenho. homens é que a técnica que vai resolver. E é cada um e no coletivo. Agora, isso aí é verdadeiro ou falso para responder ou é uma questão aleatória? Não, é uma questão, é uma pergunta. Não, é só Então, pra... a resposta pra mim é questionamento. não. Agora, é não. Ele tem melhorado o time do São Paulo? Infelizmente, também não. Então, assim, porque eu fico pensando, cara, você tem o Daniel Alves Ele com uma não piora. capacidade absurda Então, de jogar não, futebol. exemplo, tudo. Claro. Uma capacidade técnica, para ficar nisso que a gente estava falando, absurda. De conseguir, de contribuir na hora de decidir o jogo, de dar um passe decisivo. Porque, assim, o que eu esperava do Daniel Alves no time do São Paulo? Não vai falar o que você tá pensando. Vou falar. Fala. Algo parecido Ah. com o que faz o Felipe Luiz no Flamengo. E o que faz o Felipe Luiz no Flamengo? Ele chega, dribla 3, faz o gol? Não. Mas ele não erra um passe, ele não toma uma decisão errada, Mas ele o bota todo Luizinho, mundo para jogar. Segunda-feira eu tava falando isso aqui. Eu acho que as pessoas imaginaram chegar um cara que iria resolver. O Daniel Alves não é um cara que resolve. Não é pra resolver. Não é. E outro, Mas é um ponto forte se ele do time. Ajuda a resolver mas, cara, muito. mas olha só. Se fosse o Daniel Alves jogando de lateral direito, na posição dele, querendo ir pra Copa, daqui a 3 anos e meio, fazendo esse contrato milionário de 3 anos e meio, já seria loucura, na minha opinião. Pra vir jogando em outra posição, porque agora ficou claro que ele veio pra jogar em outra posição, que ele falou, faz menos sentido ainda.
Eu tenho uma outra dúvida. O Daniel Alves não é um cara que veio para resolver o problema do São Paulo. Não é. Na coletiva de apresentação, ele falou assim: a minha posição, lateral, é o melhor amigo de todas as outras posições. Eu tenho que dialogar bem com o goleiro para dar um passe de desafogo. Eu tenho que ser um super amigo do zagueiro. Contribua mais. Eu tenho que ser um super amigo Salvo do volante, um super amigo do meia, um grande amigo do ponta e, pô, o melhor amigo do centroavante. Então, assim, ele não tá conseguindo ser ele tá sem amizade. Mas ele não quis fazer. Ó, ele não falou isso na apresentação. Ele Não falou foi isso na no Bem apresentação? Amigos. Ele falou Pode no Bem ter sido. Amigos. Por isso que ele usou tanta palavra amigo. Pode ser também. Bem colocado, bem. Não, mas bem. olha só. Não, sério mesmo. Gente, ele na lateral direita... Monstro. Quando veio o Juan Fran, cara, a gente parou pra pensar e falar, vem cá, Legal, acontecendo? bacana. o que tá mas, acontecendo? é. Cara, o investimento feito pelo Daniel Alves para ele jogar numa posição que não é a dele, que pode até vir a ser, ele é um craque, mas ele é um craque no sentido... É o craque da posição dele. É o craque da posição. Sim, ele não é um cara que você vai, ô Daniel, vai e resolve pra mim. Não é. Eu tenho uma Não outra é. dúvida que eu gostaria de dividir com os amigos mais experientes Então e fala mais com o Mauro aí, porque eu tô capacitados. Volta, carequinha. Andrezinho, Será que também não tem alguma coisa a ver, porque ele está acostumado ao longo da carreira dele de jogar com os bons, de Pode dialogar ser com... também. Porque você vai falar, mas você fala e com a o... parede... Você está questionando E o o- nível técnico dele? Não estou questionando, não. dos companheiros. Não, da Porque companhia. Uma coisa é você tocar a bola pro Isso. Messi e sair e É receber. outro idioma que os caras falam. E aí por isso que eu coloquei essa pergunta seguinte. Uma coisa é você jogar com o Messi, uma coisa é o Sérgio Roberto, que hoje é o lateral do Barcelona, muitas vezes, ele jogar com o Messi, com o Busquets, com outros caras, e aí você fala assim, não, é um lateral ok, é um bom lateral. Tira esse malandro dali e bota ele pra jogar em outro time. Aí fala, pô, você é um lateral fraquíssimo. Quanto tempo Então, eu quero faz ver o seguinte, que o a avaliação- Daniel não joga num time normal, comum? Não. Sei lá, talvez o Desde o Sevilha... que já era um super Que era O Sevilha, ele grande ajudou a time. crescer. Agora sim, a 17 forma anos. de você pensar o jogo é um pouco diferente. Ele meio que não tem diálogo. Aí você vai falar, mas o Felipe, vai usar o exemplo do Felipe, Sim. pro Flamengo. No Flamengo, o Felipe tem diálogo. Entendeu? Flamengo Não, tem. eu sei, não, Talvez ele, por exemplo, o cara que tem um pouco, precisa do intérprete ali, e tá jogando muito bem, mas precisa do intérprete, é o Arão. O Arão, ele tá jogando muito. E foi até motivo de uma discussão outro dia. fruto do coletivo. sistema, né? Mas o coletivo... É uma pergunta que eu tô fazendo, eu não tenho essa Não, e resposta. Mas pensa, por isso de que eu tô novo, jogando essa pergunta. Porque o assim, Dani- a gente espera do Daniel que ele vá, que ele faça acontecer. Não, não talvez vai. Mas vem seja cá. o suficiente ele pegar ali, jogar na burocracia, entre aspas, mas assim, que não é o cara que não E, vai Luiz, errar e vai... ele, Mas é o além custo-benefício disso, não vale a pena. Falar né? em burocracia, o chefe do departamento já mudou. Saiu o Cuca, entrou o Fernando Diniz. Não que sejam tão diferentes, mas quer dizer, também tem isso. E o Daniel já fez, pelas minhas contas, entre lateral, ala, meia pela direita, meio um pouco mais aberto e num 4-3-3, que era a ideia inicial do Cuca, quase que 5 funções diferentes no São Paulo. Não que ele não consiga, mas assim, também isso faz com que ele e o São Paulo dê a patinada. O que eu acho assim, o Daniel Alves, segundo, assim, eu tenho poucas dúvidas que o Daniel Alves, até pelo investimento, ele foi contratado só pela parte campo. Não é só por causa disso. Senão tá o Daniel errado Alves, senão tá errado também. Que você perde uma boa parte do que ele tem a te dar, que é o profissionalismo fora, que é a Exemplo. vontade, o exemplo, que é, né? Por mais besteiras que não ele tem fala de preço. vez em quando, e de vez em quando ele fala algumas, você sente que você está do lado de um cara vencedor, de um cara... Pô. Então, assim, mas isso não é da noite pro dia que você transforma. Então, tem um time aí de garotos, tem bastante garoto aí, E bons. que e é no bons. dia a dia que eles estão vendo o Daniel. É a mesma coisa, o Ale. O Ale tá... No caso, ele uns- contamina, né? Quer pegar outro aí? Não é há quanto tempo? Sei lá, uns 20 anos. Pegar outro Que o Ale não se preocupa com nada, né? Bebe, não dorme direito, tá com essa cara amassada. Come às vezes. Aí chega aqui o Daniel Alves e começa a jogar, aí o Ale vira e fala, cara, pô, eu quero ser que nesse cara. Pô, eu quero voltar a ser fininho, bater uma bola. Não, tal. isso Vai também. ser da noite pro dia que ele vai Não resolver? vai. Não vai. Ainda mais por causa Não da vai. noite para o dia. Pois é, então assim, é um trabalho, Vou levar o obviamente, Daniel eu tô- pro mau caminho. é mais fácil ele começar a tomar uns Beer Night. Então, assim, guardados, óbvio, o exagero aqui da história, não é da noite pro dia que você vai transformar garotos em Daniel Alves. Então, deixa eu fazer uma pergunta. O fato do Daniel Alves ter chegado ao São Paulo como uma das grandes contratações do ano do futebol brasileiro de todos os tempos. Sim. Possivelmente. Nos fez ter uma percepção errada de onde esse São Paulo poderia ir, fazer uma avaliação equivocada, e aí, por isso, hoje, a gente encara
Primeiro que o 3-0 em clássico não é natural, mas assim, a gente fica um pouco espantado com o desempenho do São Paulo não estar sendo aquilo que talvez a gente, de maneira equivocada, tenha projetado. Sim! Mas até Sim. o clássico de ontem era um desempenho mais notável. Então, de e aí vem um crescimento. choque de realidade. Vem um choque, mas que não pode derrubar tudo também. Não. Tudo bem. Que isso o São Paulo precisa trabalhar até mas foi aquilo que eu animicamente. tava falando, Mal. O São Paulo entrou num campo com um nível que a gente imaginava que era eu digo imprensa. Porque eu sempre falei, vai devagar. Não, mas isso tudo calma. bem, André. Eu sei, mas hoje o imediatismo ele tá tão grande, Mauro. E que concordo que realmente, você precisa ressaltar isso, tudo bem. Pô, Daniel Alves chegou, vai lutar pelo título. E também. E ao mesmo tempo, o Diniz chegou em 2 jogos, não é assim. E também, assim, não é, eu sei que não é nossa intenção aqui, também é tipo assim, quando fala Daniel Alves pior o time, que é uma discussão que eu acho que é válida. Não é assim, pô, Daniel Alves é um fracasso. Mas tá sendo isso. Eu acho que o correto mesmo, o verdadeiro, era colocar o Daniel Alves não melhora o time do São Paulo. Então, que é mais então, ou acho menos que essa que eu tem uma coloquei. frase aqui, porque assim, tem gente concordando Tá com você, devendo, o Daniel por tá exemplo. dizendo, Daniel Abdon participa sempre, diz, o Ale tá certo, pois o Daniel Alves já até reclamou do mau posicionamento dos companheiros e tudo mais. Aí tem uma mensagem do Alessandro Santos Soares, que vai na contramão, que é interessante. Cuidado, hein? Clarence Seedorf chegou no Botafogo com um monte de jogador ruim, na visão é dele, verdade. e destruiu. Em final de carreira. Fez um monte de gols e sempre foi o melhor jogador em campo. Parem de proteger o Daniel Alves. Só que outra jogando coisa, nada. o Seedorf jogou pronto. mais ou menos na função dele. Gente, olha só. Se trabalho. ele tá falando de uma maneira geral, comigo não cola, porque eu não defendo o Daniel Não, Alves. e eu Não tô também- protegendo ele, não. eu Não fiz tô uma protegendo. pergunta. Sim, não. Muito pelo contrário, não tô protegendo. Eu sempre falei aqui que é uma contratação maravilhosa pra pessoa Daniel Alves, pro profissional Daniel Alves, porque Agora, dá pra falar vem que pro ele é Brasil. ruim de bola, dá pra falar? Não, Aí é longe doido. disso. Só que você hoje tem que ter responsabilidade. Eu tenho certeza que o São Paulo cometeu uma irresponsabilidade com um contrato A de gente 3 anos viu e tanto ontem pra na ele. matéria Tá? do Capello Então, isso é uma coisa. Agora, a outra, cara, o Daniel Alves, ele não vai ser o Seedorf. O Seedorf sempre teve uma posição de estar mais perto de decidir o jogo. Decidia mais. Pela posição. O Daniel função. Alves decidiu muito o jogo, vamos falar a real, Claro. porque ele dava passe pro Messi. O Daniel Alves, Agora quem mais deu passo mesmo. sim, o Daniel Alves em qualquer outro time, ele daria a bola pro Messi, que daria a bola para outro cara para ele fazer o gol. Só que é o Messi. Então, ele dava a bola pro Messi e o Messi resolvia. O normal não é o lateral direito. melhor que seja, não é. Então, só que com ele era porque ele dava a bola pro Messi, velho. Também tinha um time que a bola chegava no fundo, ele tocava, assim, né? Pô, Sim. jeito de jogar. De vez que em quando o favorecia. lateral vai chegar no fundo e Entendi, eu tô vai, entendendo. mas não é do... O Daniel Alves fazia aquele toquinho, aquela e- tabelinha aqui no curto com o Messi já virava e batia no gol. Então, para passar o tema e avançar para a grande vitória do CSA sobre o Corinthians ontem, no Rei Pelé. O que o Daniel Alves pode entregar? Só para eu entender, tá? O que o Daniel Alves hoje, ele pode chegar no São Paulo e falar assim, cara, isso ele pode entregar 100%. Não estou falando de decidir. Tô falando assim, ser o cara que vai ficar ali no lateral, ou vai ser deixa o lateral, um corredor pro Daniel subir e ser um Você cara diz no participante. campo, no campo. jogo. O que ele pode entregar hoje? O que ele deveria entregar? Eu acho que vai depender muito do próprio São Paulo, de dar continuidade para um treinador. Qualquer treinador, eu daria para o Fernando Diniz. Não, mas não tá sendo cogitado isso, tá? Não, mas você não duvida nada do São Paulo. Não, o São não Paulo é o duvido, que mais mas- troca de treinador dos times grandes. A gente falou, foram cinco Nós clássicos estamos contra o no quarto Palmeiras já. e 4 técnicos diferentes. Então, assim, dá continuidade para que tenha uma sequência Boa, de né, trabalho. gente? E o treinador ajeitar o time, eu acho que não para jogar em função dele, mas ter uma possibilidade de usar o Daniel da melhor forma possível. Ele tem que pegar mais na bola. Exatamente. E tá mais protegido, enfim, quando ele vai embora, que ele participa muito bem do momento ofensivo do time. Mas eu acho que ele tem um time mais ajustado, já que ele não vai ter a mesma qualidade que ele se acostumou na carreira, um time mais redondinho, mais ajustado, em que ele possa mostrar sua técnica, porque o Daniel, evidentemente que ele não está jogando tudo que ele pode. Agora, não é por causa disso que a gente vai chegar aqui na televisão, Não, e nem estamos na televisão, inclusive. Isso aí. Vai chegar aqui na Tudo bagaça esse equívoco. e vai falar, o Daniel é ruim de bola. Não. Eu não vou falar isso nunca, pô.